Olá e bem-vindo ao canal Hora Kabum. Você já ouviu falar de eventos históricos tão absurdos, mas tão absurdos, que parecem ter saído de um roteiro de filme de ficção? Aquelas histórias que você jura que são mentira, mas quando vai checar, pá, são reais. Pois é, meu caro, a história está recheada desses momentos E hoje, você vai conhecer 10 fatos históricos reais que parecem mentira, mas te juro são verdadeiros. Prepare-se para duvidar da realidade, porque o que você vai ouvir agora é inacreditável, mas totalmente verdadeiro. A gente vai passear por guerras relâmpagos, papas em julgamentos póstumos, imperadores que não sabiam brincar de Deus e muito, muito mais. E se você gosta de história contada de um jeito diferente, já deixa o like e se inscreve, porque essa viagem no tempo vai te surpreender. Você já ouviu falar da Guerra Anglo-Zanzibari? Não? Bom, talvez seja porque ela durou menos que o seu café da manhã. Isso mesmo, apenas 38 minutos. Em 1896, o Império Britânico e o Sultanato de Zanzibar resolveram suas diferenças diplomáticas da maneira mais rápida e eficiente possível, na base da bala. Só que essa guerra relâmpago teve mais trapalhadas do que um filme dos Três Patetas. Imagine só a cena, o sultão Zanzibari declarando guerra e os britânicos, com seus navios de guerra super tecnológicos, levando quase 40 minutos para neutralizar a poderosa força naval de Zanzibar, que consistia em um único iate real. Sério, não é meme, é história. E o resultado? Uma vitória britânica incontestável e o título de guerra mais curta da história. Um recorde que, convenhamos, ninguém nunca vai querer bater. Se você acha que já viu de tudo, prepare-se para conhecer o Sínodo do Cadáver. Em 897, o Papa Formoso morreu. Até aí tudo normal. Mas o problema é que o sucessor dele, Estevão VI, não ia com a cara do falecido. E o que ele fez? Decidiu colocar o Papa Formoso em julgamento, depois dele já estar morto e enterrado. Sim, você ouviu direito. O corpo de Formoso foi exumado, vestido com as roupas papais e colocado em um trono para responder pelas acusações. Obviamente, o cadáver não se defendeu muito bem, né? O resultado? Formoso foi considerado culpado, teve seus dedos cortados, sim, do cadáver, e seu corpo foi jogado no rio Tibre. Surreal? Totalmente. A história de Tsutomu Yamaguchi é a prova de que a realidade pode ser mais inacreditável do que qualquer ficção. Esse japonês não só sobreviveu a um ataque nuclear, como sobreviveu a 2. Em 1945, Yamaguchi estava em Hiroshima a trabalho quando a cidade foi atingida pela primeira bomba atômica da história. Ele sofreu queimaduras graves, mas sobreviveu. 3 dias depois, ele volta para sua cidade natal, Nagasaki. E, adivinha? A segunda bomba atômica é lançada. Mais uma vez, Yamaguchi escapa da morte, tornando-se um dos poucos sobreviventes de ambos os bombardeios. Uma história de superação, sorte ou um pacto com entidades sobrenaturais? Nunca saberemos, mas a história de Yamaguchi é um lembrete poderoso da resiliência humana e da capacidade de superar até mesmo as maiores tragédias. Calígula, o imperador romano famoso por sua crueldade e excentricidade, tinha um pequeno problema. Ele amava seu cavalo, Incitatus, mais do que tudo. E quando eu digo amava, não estou falando de um carinho especial, não. Calígula era obcecado pelo equino. Mandou construir estábulos de mármore para ele, com camas de marfim e joias. Mas o auge da loucura foi quando Calígula decidiu nomear Incitatus como senador de Roma. Sim, um cavalo no Senado. Não se sabe ao certo se era uma piada de mau gosto, uma provocação à elite romana ou pura e simplesmente demência. Mas o fato é, o cavalo quase governou Roma. Felizmente, ou infelizmente para Incitatus,
Calígula foi assassinado antes que pudesse oficializar a nomeação do seu nobre equino. Em 1518, a cidade de Estrasburgo, na França, foi tomada por uma epidemia pra lá de bizarra, a epidemia da dança. Centenas de pessoas começaram a dançar freneticamente nas ruas, sem parar, durante dias, semanas, até morrerem de exaustão. Imagine a cena: pessoas com os pés sangrando, corpos desidratados, rostos tomados pela loucura, dançando sem parar. Ninguém sabia explicar o motivo da epidemia. Alguns diziam que era possessão demoníaca, outros, histeria coletiva. Os médicos da época, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, recomendavam mais dança. Isso mesmo, eles acreditavam que a melhor forma de curar a dança era dançando ainda mais. Essa história macabra é um lembrete de que, às vezes, a realidade pode ser muito mais aterrorizante do que qualquer ficção. Prepare-se para conhecer a guerra mais zen da história. Em 1651, durante a Guerra Civil Inglesa, a pequena ilha de Scilly, na costa da Inglaterra, declarou guerra aos Países Baixos. Só que tinha um pequeno detalhe: Scilly não tinha exército, só um punhado de pescadores e um navio meio capenga. Obviamente, os holandeses nem ligaram muito para a ameaça e a guerra foi completamente ignorada. Por 335 anos. Em 1986, um historiador local descobriu a declaração de guerra esquecida. E para acabar com a tensão entre as nações, convidou o embaixador holandês para assinar um tratado de paz. E assim, a guerra mais longa e pacífica da história chegou ao fim, sem um único tiro disparado. As Olimpíadas de 1904 em St. Louis, nos Estados Unidos, foram um verdadeiro show de bizarrices. Imagina só, uma maratona onde os atletas pegam carona, bebem água com laxativo, sim, você leu certo, e comem maçãs estragadas durante a corrida. Pois é, essa era a realidade das Olimpíadas de 1904. Para começar, o percurso da maratona era um caos. Muita poeira, pedras, subidas íngremes. E para piorar, os organizadores decidiram hidratar os atletas com água com laxativo. Resultado: vários corredores passaram mal e abandonaram a prova. E para completar a festa, o vencedor da maratona cruzou a linha de chegada, de carona. Ele tinha pegado uma carona de carro no meio do percurso e ainda tentou levar o ouro. Em 1896, o jornal americano New York World publicou uma ilustração de um polvo gigante atacando Londres. A imagem era tão impressionante, tão aterrorizante, que as pessoas realmente acreditaram. Era a época de ouro das fake news, meu amigo. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. A ilustração mostrava o polvo gigante destruindo a Tower Bridge, engolindo navios e esmagando pessoas com seus tentáculos. A legenda dizia que a criatura tinha vindo do Mar do Norte e estava aterrorizando a capital inglesa. Só que tinha um pequeno detalhe: era tudo mentira. A ilustração era uma obra de ficção, mas o estrago já estava feito. A lenda do polvo gigante de Londres se perpetuou por anos, mostrando o poder das fake news, mesmo no século XIX. Em 1959, a cidade de Fairhaven, em Vermont, nos Estados Unidos, decidiu inovar na política e elegeu um prefeito, um tanto quanto diferente, um bode chamado Lincoln. Sim, você não ouviu errado, um bode. Tudo começou como uma piada, mas Lincoln acabou vencendo a eleição e se tornou o prefeito honorário da cidade. Lincoln, o bode prefeito, era adorado pelos moradores. Ele participava de eventos, desfiles e até tinha sua própria cadeira na prefeitura. Sua gestão foi marcada pela paz, prosperidade e, claro, muito capim fresco. A história de Lincoln, o bode prefeito, é a prova de que, às vezes, a política pode ser mais divertida e inusitada do que a gente imagina.
E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem pela história? Viram só como a realidade pode ser muito mais estranha que a ficção? Se você achou que já viu de tudo na história, esses fatos provam que a realidade é muito mais estranha que a ficção. Comenta aí qual desses te deixou mais chocado, ou qual parecia uma piada de tão absurdo. Teve gente que jurou que a história do polvo gigante era real, hein? E se você quer uma parte 2 com mais histórias inacreditáveis como essas, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode ser ainda mais insano. Valeu pela companhia e até a próxima, viajantes do tempo!